nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira, dia 22/10, dia de São João Paulo II. Vamos ouvir o Santo Evangelho, que se encontra em Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos, Jesus ensina hoje no seu Santo Evangelho que com o anúncio da boa nova da salvação, nem todos iriam aceitar. Com o anúncio da proposta do reino de Deus, nem todos iriam aceitar. Porque, meus filhos, para aceitar essa proposta de Jesus, porque ele fala assim, eu vim trazer a divisão, ou seja, para aceitar o reino de Deus na vida, há aqueles que não vão aceitar, então já não vão falar mais a mesma língua. Porque alguns vão falar a língua do Evangelho, ou seja, vão viver o Evangelho, vão pregar o Evangelho, e outros vão recusar o Evangelho, não vão aceitar. Pelo contrário, vão querer viver na vida que estavam. Por isso que Jesus diz, vai haver divisões. Dentro de uma própria casa também haverá divisão. Isso não acontece no dia de hoje, meus filhos. Dentro de uma casa se percebem muitas famílias que uns têm uma vida ativa na igreja e outros não têm uma vida ativa na igreja. E isso acontece até no dia de hoje. E aqueles que não caminham com a igreja criticam aqueles que caminham com a igreja. Aqueles que não vivem a sua fé perseguem aqueles que vivem a sua fé. Isso dentro da própria casa. É o que Jesus falou no Santo Evangelho de hoje. Porque para aceitar o reino de Deus é preciso que haja renúncia. Renúncia. Ou seja, renunciar a tudo aquilo o que o mundo apresenta e ficar somente com aquilo que vem de Deus. Por isso que há muitos, meus filhos, muitos que não conseguem dar esse passo de aceitar a boa nova que é anunciada pelo Senhor. Porque é preciso querer, ter força, coragem e ânimo para viver a verdade a qual o Senhor nos deixou. E essa proposta do reino de Deus, ela também nos santifica. Porque se a pessoa aceita o reino de Deus na vida dela, ela vai se santificar. E a conduta dela em meio à sociedade será diferente. Não que ela vai aparecer, é Cristo que vai aparecer na conduta dela. Porque o comportamento dela será outro, suas atitudes serão outras, porque é o Senhor que estará fazendo parte da vida dela. E aqueles que não comungam com o Evangelho, que não aceitam seguir Jesus, não vão compreender, onde haverá críticas e até perseguições, porque não conseguem compreender porque a pessoa decidiu viver aquela vida, ou seja, uma vida diferente da qual o mundo apresenta. Por isso, meus filhos, em nossa caminhada de fé, nós precisamos realmente abraçar esse reino de Deus, abraçar Jesus em nossa vida, e caminhar de cabeça erguida e alicerçados na fé, como também na oração. Porque, meus filhos, quando eu me decido por Jesus, quando eu acolho Jesus na minha vida, eu preciso rezar. Você sabe disso. Se você aceita seguir Jesus diariamente, você tem que ter uma vida de oração. Você precisa ter esse momento de oração para com Deus, para falar com Ele, para ouvi-lo, enfim.
essa experiência diária com o Senhor. Você precisa ter, eu preciso ter, porque nós estamos seguindo Jesus. E para seguir Jesus, meus filhos, é preciso que haja uma boa espiritualidade, para que assim possamos ser perseverantes em nossa fé dia após dia. E rezar por aqueles, que não aceitam seguir Jesus. Porque aqueles que não aceitam seguir Jesus, meus filhos, eles não são felizes não, viu? Não são felizes, não são realizados e sempre vai faltar alguma coisa em sua vida para o completar. Pode ter certeza disso. Aqueles que não seguem Jesus, sempre vai faltar alguma coisa para completar a sua vida. Aqueles que seguem o Senhor são felizes e realizados mesmo diante das perseguições. Por quê? Porque a alegria que Jesus apresenta, que vem do Senhor, se faz presente na vida daqueles que o acolhem. Por isso, meu filho e minha filha, que o Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia, nos dê força, coragem, para que possamos viver cada dia mais o Santo Evangelho, e não comungar com o mundo, e comungar sempre da verdade que o Senhor nos deixou. Deus abençoe você e também Deus abençoe toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.